Bom, na DEVEC, para nós conseguirmos ter previsibilidade e segurança no desenvolvimento das etapas, nós nos antecipamos a todos os eventos da obra, com planejamento, com engenharia, com projetos, com orçamentos. Então, eu acho que o importante é nós nos anteciparmos a todos esses. Quanto mais nós investimos em projetos, em engenharia, em planejamento, menos dores de cabeça e menos surpresas nós teremos na obra, né? Sem fugir do aspecto da segurança sempre, né? Então, todas as normas de segurança acompanhadas por técnicos. Então, pensar na posição do canteiro de obras, pensar na logística da obra, tudo isso são definições que vão fazer diferença no andamento, né? E é importante que nós tenhamos todos os processos de engenharia mapeados para que a gente possa se antecipar a compras, a método construtivo. Então, se aquela obra ela encaixa melhor com uma alvenaria estrutural ou com concreto armado, qual o tipo de fundação. Então, eu diria que isso ele nasce muito antes, inclusive, das etapas de projeto. Muitas vezes a gente pensa na questão, por exemplo, de fundações já na escolha do terreno, né? Então, comercialmente, a localização ela já é fundamental, porque é o principal ponto para a venda do empreendimento, mas em segundo momento é a questão construtiva. Então, às vezes uma fundação ela pode custar em um terreno, dependendo do terreno, pode custar 3 milhões, pode custar 10 milhões. Isso pode ter um impacto de 15% no orçamento ou até 20%, e essas coisas elas podem inviabilizar um negócio, né? Então, como nós somos um escritório já com origem de engenharia, de projetos, a gente se antecipa isso já na escolha do terreno, nós já fazemos os estudos de viabilidade, considerando aí todas as possíveis soluções de fundações, de contenções, né? De se vai ser um subsolo, se vai ser um sobressolo. Então, essa previsibilidade é trabalhar com definição e não com achismos. Então, nós temos um corpo técnico aqui bem estruturado, com pessoas que já estão habituadas com esse tipo de projeto. E aí, então, quando começamos a fazer o orçamento, nós já temos muitas soluções de engenharia definidas. Sem falar que, ao longo desse tempo, nós já criamos alguns padrões de sistemas, né, de instalações. Então, o sistema PEX, que é mais versátil, que é mais rápido a instalação, que é um sistema de mangueiras, que não usa mais cola nas conexões de água fria. Aí nós trabalhamos com o sistema de busway na parte de elétrica, de alimentação de energia, que é um sistema com barramento blindado, onde os medidores já ficam nos apartamentos, e é um sistema que é montado em menos de um mês. Então, tudo isso vai dando dinamismo na construção, né? O que está por trás da engenharia que tem impacto na entrega do empreendimento, na construção de um empreendimento que o cliente não vê? Eu diria que é toda essa parte de planejamento que antecede a construção da obra. Então a gente está falando às vezes de 1 ano, 18 meses antes daquilo acontecer, né? Então, para aquela estaca estar sendo construída, muitas mentes, muitos engenheiros passaram, calcularam aquilo para racionalizar aquela construção no momento e na etapa certa. E é um tempo muito importante para viabilizar o empreendimento, para que a obra não saia do custo e para que ela aconteça dentro do prazo que a gente prometeu para o cliente. Então, existe um trabalho, às vezes esse trabalho de planejamento em si, ele é maior do que a própria execução do serviço. Então, para você executar uma etapa de fundações que demora talvez um mês, ela demorou 3 meses só de projeto, só de planejamento, só de adequação da empresa que vai fazer aquela etapa. Então não foi apenas um mês de execução, mas sim foram 3 meses, 4 meses de engenharia só nesse item para que aquela etapa acontecesse, né? Bom, como decisões que são tomadas antes do empreendimento têm impacto na vida das pessoas que vão morar ali? Eu diria que racionalizar o processo e entender a dinâmica de uso do cliente ela é fundamental, né? E eu diria a dinâmica do próprio produto. Eu vou dar um exemplo. Se você não pensar bem no sistema de fixação de um caixilho na alvenaria, na estrutura do empreendimento, aquele caixilho ele vai dar um problema de vazamento para o resto da vida. Isso vai ter impacto para a construtora, porque vai ter que dar manutenção e garantia naquilo, e para o cliente que vai ter esse incômodo, né, do problema de vazamento e depender dessa manutenção, eventual manutenção da construtora. Então,
E eu diria que esse processo ele se dá ao longo da experiência da construção, né? Então, o sistema de fixação, o modo de fabricação dessa peça, desse caixilho, ele é fundamental para que no futuro ele não dê manutenção, não dê problema, né? Eu acredito que ao longo dos anos isso vai se aperfeiçoando, produto a produto, vai se criando uma solução melhor pensada para cada funcionalidade de um apartamento. Eu diria também que pensar na arquitetura ela é fundamental também, na dinâmica dos espaços. É desafiador a gente pensar em um apartamento relativamente pequeno, que é o que a gente trabalha, de 33 metros a 50 metros quadrados, e pensar que ali existem famílias de diversas concepções, né? Um filho, dois filhos, pessoas sozinhas. Mas a gente tem que pensar ali que aquela sala tem que ter uma dinâmica que caiba uma TV, um sofá, uma mesa de jantar. Pensar que se a pessoa for integrar essa sala com a sacada, como que vai ser o layout desse empreendimento. Pensar na disposição dos móveis dos quartos, como que vai ser o layout disso. Porque se você faz também um espaço muito pequeno, não vai ser possível usar como um quarto, por exemplo, né? Então, a arquitetura ela é fundamental nisso. E eu acredito que isso é um dos grandes diferenciais. As nossas plantas, elas são muito bem aceitas, os nossos clientes, a gente vê que eles ficam muito satisfeitos com a dinâmica que as pessoas conseguem ter ali no apartamento, né? O Rogério, nosso arquiteto, ajuda muito a pensar nesses espaços. O decorado, né? Os apartamentos decorados que nós fazemos no stand de vendas é uma forma de mostrar como que pode ficar o apartamento, apesar da gente não entregar exatamente como está ali, né? É uma decoração, ali dá para o cliente ter uma ideia de como pode ficar cada espaço, um quarto para um filho, um quarto para o casal, a sala integrada. Então eu diria que essas decisões de arquitetura, soluções técnicas pensando na vida útil do apartamento e das áreas comuns, elas são fundamentais, né? Impermeabilização, hidráulica, tudo isso é importante pensar para que esse imóvel ele vai durar 50, 100 anos, vai durar gerações e ele precisa continuar funcionando adequadamente, né? De que forma acompanhamento e planejamento tem impacto na evolução da obra, né? Eu diria que ele é fundamental para a gente ter o controle de custo e prazo, né? E qualidade desse produto, né? Então, ao longo do empreendimento, o custo ele é mensalmente acompanhado para que a gente possa identificar as variações do preço do aço, do concreto, do bloco, para que a gente possa absorver isso dentro do custo e ele não extrapole o previsto. Então essas oscilações de mercado que acontecem em função da variação do dólar, questões do Brasil como um todo, assim, a gente tem que estar esperto e muitas vezes a gente precisa se antecipar algumas compras. Isso é fundamental. E também a questão do prazo, entender que as etapas elas precisam se iniciar e finalizar no momento correto para que outras possam acontecer na sequência. Então, nós temos toda a parte de certificação para garantir a qualidade final. Então, todas as obras nossas elas passam por um processo de auditoria. Nós, como empresa, nós passamos por um processo de auditoria constante, justamente para entender qual o monitoramento, se está alguma coisa saindo fora do controle e tomar medidas para que a gente possa contornar isso e aperfeiçoar. Eu acho que esse aperfeiçoamento ele é fundamental. Entender o que está sendo feito, o que não está dando certo e o que pode ser melhorado naquele processo. E aí nós identificamos, em alguns casos, esse fornecedor, esse prestador não está atendendo, não tá executando conforme o treinamento, a gente recicla ele, ou a gente chama a atenção desse fornecedor para tentar, para melhorar. Então, não dá para simplesmente fazer um orçamento, soltar e torcer para ele dar certo no final. Isso não acontece. A gente precisa entender que ele é dinâmico, ele vai sofrer variações, assim como todas as etapas, e elas precisam ser, muitas vezes, até revistas ao longo do empreendimento, para que no final o resultado seja alcançado. Então, essa dinâmica, ela é fundamental. E eu entendo que isso é uma coisa muito marcante nossa, né? Todos nós aqui na DEVEC, nós atuamos muito junto à obra, muito a projetos, muita parte comercial, para entender essa dinâmica e o que precisa ser revisto e aperfeiçoado para alcançar o objetivo final.